É, Na 7. Tá, na 7. E qual era a pergunta da 7? pneumotórax. Não, Isso. É, é. Mas eu é. esqueci, eu sempre esqueço a primeira palavra. É Atelectasia. Atelectasia? atelectasia. Isso, para diferenciar. A atelectasia é a falta de expansão, né? Isso, é quando fica comprimido. E o pneumotórax é quando tem ar entre os É. espaços do pulmão Normal, e da né? parede torácica. Entre os espaços, entre as pulmões. duas pleuras. Entre as duas pleuras. Entre o pulmão e a pleura. É. Ou entre Perdão, deixa eu parar de falar besteira, tá? O que você falou estava certo, tá? Tem nada a ver com a pleura, tá? Tem a ver com a cavidade torácica e o pulmão, tá? É entre a cavidade torácica e o pulmão, tá? Você falou certo, eu que falei besteira agora. Ah, então tá. Ai, bate no professor, tô brincando. Bate não. Acabei de voltar do Covid, bate não. É, Deus me livre. Próxima questão. É Diferencie MIP de MINIP. Vamos lá. imunização. Faça a minha ideia. Nossa, não pode ser aqui. A gente tem essa diferença naquela outra aula. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu só achei aqui que é para aplicar uma atenuação da intensidade, Exatamente. mas não sei mais. Ah, passou. MIP é uma técnica de imunização. Para que vai ver. MIP é uma técnica, né, uma renderização que ela vai evidenciar tudo que é de maior densidade e vai excluir os de baixinha densidade, tá? Então, tudo que for de maior densidade naquelas densidades que foram escolhidas, seja no pulmão, seja nos ossos, seja nas partes moles, o que foi escolhido como valores a ser apresentados, tá? Entenda valores como estruturas que vão ser apresentadas, tá? Tudo que foi escolhido para ser apresentado vai ser apresentado tudo que é mais denso e excluído aquilo que é menos denso, tá? E o inverso vai acontecer no MINIP. Vai ser apresentado o que é menos denso e vai ser excluído aquilo que é mais denso. Show? Show. Uhum. Dá para evidenciar bem qual a diferença entre os dois, porque a coloração vai ser sempre diferente, tá? O MIP ele sempre vai ter uma coloração mais forte, tá? E o MINIP você vai conseguir ver na hora, porque ele vai apresentar essa mudança de coloração, tá? Exatamente porque evidencia tudo que é menos denso, então vai ficar o mais evidente aquilo que é escuro. Entendeu, Tayane? Entendeu, Tá Ellen? doida, cara. Eu entendi. Não entendi, não. Não, a Ellen é assim, ó. A Ellen é assim, ó. Entendeu, Ellen? O quê? Ellen, você... a Ellen só parece isso aqui, ó. Entendeu, Ellen? É porque eu tô pesquisando no celular também. Eu não entendi. Beleza.
as coisas que você precisa ver que precisa ser utilizada entre os dois, nessas duas técnicas, tanto de MIP quanto de MINIP, é que precisa sempre ter uma espessura grande para poder ficar mais evidente esses resultados. Ok? Próxima pergunta. Diferencia plano coronal de plano sagital. Sagital. Já falaram isso? Já? Vou repetir. Plano sagital divide o corpo em sim. funções esquerda ou direita. E o plano coronal divide o corpo nas posições frente ou costa. Não vamos falar frente ou costa, não, Maurício. Você tinha falado outros nomes antes. Quais são? Posterior, Anterior e posterior. anterior. Isso aí. Anterior e posterior, posterior e anterior. Tentei resumir, mas tá bom. Não, tá certo, tá certíssimo. Vamos lá. Próxima questão. Enumere 5 órgãos encontrados no abdômen. Já falamos já também, né? Também já. Ou não? Já, lá no início, não foi? Ai, Tá. não. Sim, já falamos, mas se você quiser lembrar, pode falar. Vai lá, você, fala. Você mesmo. Quem? Eu? Você que falou do abdômen. Quem? Quem, gente? Ai, meu Deus do céu. Aí, a cara de vocês é a melhor, cara. Não foi Tá eu, bom. não. Aham. Vambora. Próxima questão, então, galera, pra gente otimizar o tempo. Acabou. É essa dos órgãos. Essa é a última. Isso. Perfeito, perfeito. Então, vou voltar aqui. Todo mundo tirou 10, né, professor? Todo mundo Oi? tirou 10, né? Todo mundo tirou 10, né? Por enquanto vocês estão no 10 mesmo. Vocês estão indo bem pra caramba, de verdade. O comprometimento de vocês tá fazendo gerar bastante conhecimento aqui. Você vê que a gente está o tempo todo acrescentando aí. Oi? Em meio às dificuldades que estamos tendo, toda hora cai. Exatamente, exatamente. Né? Exatamente. Então, galera, para resumir aqui, a gente tem que resumir não, para a gente avançar, a gente tem que ver que o estudo sem contraste do tórax, ele pode até ser sem contraste, tá? Para outras pessoas, outros profissionais, parece que é um estudo que é simples, porque acaba rápido. Você pede em expediar, aprenda a respiração, faz os cortes todinhos e aí o paciente vai embora, as pessoas acham que você não tem nada para fazer. Engano deles, porque você tem aqui a renderização, tá? Em MIP para fazer, a renderização em MINIP para fazer, a renderização em alta resolução, acho que eu falei errado, alta resolução, tá? Média e average o filtro de partes moles, que é o mediastino, e o filtro de parênquima. E a gente ainda tem a reconstrução multiplanar, ok? Onde a gente vai fazer coronal, sagital e axial. Na verdade, axial é sempre o corte, coronal e sagital, tá? E é por isso que eu estava perguntando para vocês, diferença de coronal e sagital, porque agora vocês vão ver isso na prática. Isso aqui é um corte axial, ok? Para parênquima pulmonar. Aqui você consegue ver a diferença entre mediastino, tá? É o mesmo exame, só que aqui está com a janela e o filtro de mediastino, e aqui você está com a janela e o filtro de parênquima, ok? Parênquima. Dá para ver claramente diferenças gritantes entre os dois, certo, Ellen? Então você não vai ficar em dúvida, né, Ellen? Perfeito. Mais ou menos. Ah, não. Ellen, na boa.
na tua prova, se vier esse corte aqui, branco pra caramba, aparecendo o tecido pulmonar, se tu me falar que isso é mediastino, Ellen, não. Não dá. Tayane não tá rindo de nervoso, não. Ela tá rindo porque ela tem certeza de qual vai ser os dois, tá? Ó. Mediastino e parênquima. Ok? Ok. Olha, você só tem que gravar essas duas coisas, mediastino e parênquima. E parênquima é o mesmo que tecido. Se tá aparecendo o pulmão, é parênquima, é tecido. Foi? Foi. Beleza. Vamos lá. Aí, por exemplo, esse corte em que você vê o pulmão em pé, esse é um corte que divide entre anterior e posterior. Então a gente chama isso aqui de um corte coronal. Ok? Você vai cortando assim, ó. Da frente para trás ou de trás para frente. Isso aí já é um pós-processamento, porque a gente sempre adquire em axial. Aí a gente leva para uma outra parte do programa para poder colocar de pé. De pé. A gente coloca em coronal. Ok? Esse aqui é um coronal, aquele ali é um coronal MPR, um coronal do parênquima mesmo. Coronal fininho. Se vocês repararem bem, olha aqui, ó, as cisuras aparecendo. Olha aqui, outra cisura aparecendo. Olha aqui outra cisura aparecendo. E aí, vocês estão vendo a cisura? Vocês acabaram de responder sobre o tórax lá no início? Eu quero agora a gente começar agora a martelar. Vocês vão estar falando, vocês vão estar dormindo, sonhando com imagens de tomografia. Tá? Assim que era o meu começo, de verdade. Eu via tanta coisa de tomografia que, nossa, eu dormia pensando, não, e é sem contraste. De verdade. Coração. Aqui, ó, a gente tem o MINIP. Pela coloração diferenciada, a gente consegue ver, tá? MINIP, aqui desse lado. E esse aqui é o MPR coronal. É o parênquima pulmonar mesmo. Tá? Sem renderização. Ok? Só janela e filtro mesmo, normal de parênquima pulmonar. Tá bom, Ellen? Beleza. Esse aqui é um corte que divide entre direita e esquerda. Tá? Você vê de lado, tá? Como se fosse um perfil. Ok? Então, esse aí é o parênquima em sagital. Ok? Aí é a imagem inicial, tá? Toda vez que a gente vai fazer um exame, para que a gente não irradie com toda a quantidade de MAS que a gente tem, aí a gente vai só naquela região, assim, mais ou menos, a gente vai, mais ou menos não, mas de maneira que vocês vão ver que tem um início e fim, a gente vai definir a região certinha de onde começa. Aqui, por exemplo, está cortado o ápice pulmonar e aqui também está cortado o seio costofrênico. Tá? Mas você teria que pegar aqui o ápice pulmonar direitinho e até o final do seio costofrênico para você saber onde começa e onde termina o tórax. Ok? Essa primeira imagem é uma radiografia. É realmente, literalmente uma radiografia. Mas você não vai levar lá para o setor de raio-x. O próprio aparelho de tomografia, ele faz essa imagem inicial porque tem muito menos radiação para você localizar a região.
para depois você fazer esses cortes aqui, ok? Que tem muito mais radiação envolvida. Vamos lá. Agora é a parte fácil, tá? A parte que é molezinha. Galera, já vou lançar até um novo questionário que vocês vão fazer durante a semana, ok? Primeira questão. Para a doença pulmonar difusa, ou seja, as mais variadas doenças pulmonares, quais fases do estudo de tórax devem ser realizadas? Pode repetir? Para as doenças pulmonares difusas, quais fases do estudo de tórax devem ser realizadas? Não tá nem aí. Não, sai nem aí. Vamos lá. Próxima pergunta. Segundo o CBR, o que é o CBR, galera? O que é o CBR, Ellen? Tá aí na tela. Aí, cara, tá aí na tela. Código Brasileiro de Radiologia. Colégio Brasileiro de Radiologia. Ainda falei errado. Vamos lá. Segundo o CBR, C, B de bola, R de rato. Segundo o CBR, qual a espessura mínima para um exame de tórax? Esse documento do CBR está de graça na internet, tá? Só você entrar, além de estar no meu slide, tá de graça na internet. Qual a espessura de cada corte? Difícil, né? Eu vou tirar essa apresentação. Essa é a terceira pergunta? Aqui a resposta, Ellen, na tua cara. Não, tá mais não. Pronto, sumiu a resposta. Acabou. Se a Ellen não viu, não viu. É porque eu tô no celular, só consigo fazer uma coisa. Eu consigo ficar nas duas telas. Fala, Márcia, o que você falou? Eu também não consigo fazer as duas coisas. Não, relaxa. Eu tive que tirar que a minha internet está muito fraca. E eu tirei o vídeo e estou só ouvindo. Vamos lá. Segundo o CBR,
Qual a espessura ideal para os cortes do estudo de tórax? Próxima questão. Quatro. Vamos lá. Quais são os dois tipos de filtro a serem utilizados no estudo de tórax? Filtros. A serem utilizados, os dois tipos de filtros a serem utilizados no estudo de tórax, segundo o CBR. Entendo que as perguntas a seguir vão ser segundo o CBR, tá? A gente precisa ter um parâmetro para a gente poder estudar. E o Colégio Brasileiro de Radiologia é um bom parâmetro. Lógico que quando você for trabalhar, algumas clínicas querem mudar tal coisa, outra coisa, enfim. Mas estamos aí para isso. Número 5. Próximo, então, número 5. Para avaliação oncológica, quais fases devem compor o estudo de tórax? Galera, o que é oncologia? É câncer. Ai, meu Deus do céu. Não é exatamente câncer. É o estudo, isso. Devem compor. O estudo de tórax. Ah, tá. Obrigada. Próxima questão. Para triagem de um nódulo pulmonar. Para triagem de um nódulo pulmonar. Quais fases fazem parte do estudo de tórax? Obrigada. Próxima questão. Para suspeita
de embolia pulmonar? Para suspeita de embolia pulmonar. Quantas fases compõem o estudo de tórax? Próximo. Qual o nome do estudo citado acima? Próximo. Não. Pode ir. Quando há uma suspeita, quando há uma suspeita de uma dissecção aórtica, vírgula, ou de uma perdão, de uma não, ou de um aneurisma, qual fase ou estudo devem ser empregados? Ainda na mesma questão. Que nome damos
a esta tomografia? Galera, eu já estava aqui me empolgando já de continuar dando aula, mas já são 9h37. Então vou encerrar por aqui, tá bom? Alguém pode a número 3, que eu me perdi na número 3, só a número 3, por gentileza?